Como me conectar com o cliente? Bem, eu recebo muito essa dúvida dos meus alunos, né? A gente fala muito sobre isso, dos meus vendedores, né? Do pessoal que me segue nas minhas redes. Então, como se conectar, qual o momento certo para se conectar com o cliente, que maneira devo me conectar? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E para quem não me conhece, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e se conectar com seus clientes, né? Esse é um tema que eu uso como mantra também. Então vamos lá, porque eu acredito também que a conexão, né? Quando não tem a conexão fica mais difícil a venda. Você pode até vender, mas quanto mais você conquistar essa conexão com o seu cliente, maior as chances de vender, né? E você entender o cliente, ele entender você, ele te respeitar como profissional. Ele consegue enxergar mais você. Tá, então o que acontece? Muitos vendedores não conseguem entender qual o momento e como ele constrói essa conexão com o cliente. E como que se faz isso? Isso se faz de várias formas, mas eu vou falar três. Primeiro, simpatia e educação. O vendedor ele tem que ter simpatia e tem que ser educado. Quando eu falo em simpatia, não é ficar sorrindo, dando gargalhada o tempo todo, contando piadas. Simpático, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, falar coisas agradáveis, ter uma boa conversa, ter um bom conteúdo. Olha que interessante. E ser educado, claro. Muitas vezes eu falo, educado é tratar o cliente por senhor. Muitas vezes é mais educado chamá-lo, na maioria das vezes, pelo nome e até você, né? Porque isso também aproxima. Senhor deixa a pessoa mais distante. Você não está se aproximando, está se mostrando que você está próximo dele, está no mesmo nível, nem acima nem abaixo. Você domina aquele segmento, ele é o cliente, você quer atender. Técnicas, né? Para você gerar uma conexão, você tem que ter técnicas de vendas. Saber que perguntas fazer, saber como demonstrar um produto, saber contornar técnicas de objeções de forma educada e simpática e cortês, e ter conhecimento, conhecer o seu cliente, conhecer o produto, conhecer o mercado, conhecer a empresa que você trabalha, se conhecer, conhecer a concorrência. Então é conhecimento. Ou seja, isso não é apenas uma questão de achar que dando atendimento atencioso, né, quando eu falei aqui em simpatia e educação, o cliente, ele está sendo atencioso comigo, ele está sendo legalzinho. O cliente não compra com a gente porque ele é legalzinho, porque você simplesmente foi educado e atencioso. Esse é um dos pontos, um dos fatores. Ele pode até fechar, muitas vezes, ele já veio definido, não quer muita conversa, ele vai até fechar. Mas o grande diferencial dos grandes vendedores é vender para quem não quer comprar, às vezes. Não está muito... se ele está ali falando com a gente, ele quer comprar, mas ele não está propício a comprar naquele momento, ele é mais resistente, ele não entendeu, ele está com várias objeções. Então, como contornar isso? Só na simpatia e na objeção? Não vai. Ajuda, mas não vai. Então, digamos que seria um tripé aqui, né? Simpatia com educação, técnicas e conhecimentos. O vendedor tem que ter todos esses três atributos aí, trabalhar em conjunto com ele, se aprimorar cada vez mais, né? Nisso, né? Certa vez uma vendedora perguntou para mim, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, e eu estava iniciando numa empresa, uma outra empresa, com vendas, e todo mês eu batia a meta, né? E ela perguntou para mim, Ricardo, cara, como que você bate meta todos os meses? Daí eu respondia, porque eu vendo para quem não que veio aqui já direto para comprar. Eu vendo para aquele cliente que veio com informações da concorrência. Muitas vezes ele só está passeando, eu começo a encantar o cliente, gera aquela necessidade, ele estava pensando em comprar, né? Então, aí está uma questão da arte da venda, na ciência da venda, você conseguir perceber onde você vai motivar o cliente, onde você vai criar aquela necessidade, aquela vontade dele querer ou adquirir aquele produto, aquele serviço. Então, envolve tudo isso aí, né? Você ser simpático, educado, conhecer o produto, conhecer a concorrência, conhecer, né? Estudar, ser um estudioso do que você faz. E quando conseguimos essa conexão com o cliente, o que a gente vai conseguir com isso? Nós vamos aumentar, claro, as chances de fechar uma venda.
Por exemplo, se a minha conversão, né, eu atendo 10 clientes e fecho um, né, quando eu potencializo isso, de 10 clientes eu vou para 3, 4, 5, de 10 para 3 já são 3 vezes mais, são 300% a mais o meu crescimento em vendas. É porque muitas vezes a gente acha, não, eu vou aprender tudo e vou converter 100%. É muito difícil converter 100%. Olha que crescimento de 1 para 3, é muito crescimento. Se você está mantendo o seu ritmo de trabalho, atendendo a mesma quantidade de clientes todos os dias, você triplicou as suas vendas. Então só temos a ganhar com isso. Quando eu triplico as minhas vendas, eu aumento as minhas comissões, eu bato as minhas metas, eu sou visto pela empresa, eu aumento a minha renda, eu aumento os meus sonhos, eu aumento as chances de ganhar uma recomendação do meu cliente. Porque eu muitas vezes, mas a pessoa fala, na verdade, mas eu não preciso de recomendação, o cliente vem até mim. Ou eu já vou com ele, já tem um mailing pronto. E por que não ganhar? Eu costumo dizer que recomendação é 50% do caminho. Você tem que percorrer 100% do caminho. Se você já tem 50% percorrido, fica mais simples, muito maior a chance de você vender, de você converter venda com aquele cliente. Ok? Muitas vezes eu falo sobre o vendedor preparado, que ele está pronto, que ele está no processo de crescimento, já está mantendo o seu crescimento, está em alta, tá? E o vendedor que não está preparado ainda. E isso, infelizmente, ainda existe muito. Muitas vezes por culpa do vendedor, outras pela empresa, outras pela gestão, o seu gestor não consegue às vezes perceber o potencial. Todos temos algo de bom, todos podemos aprender. E porque muitas vezes a pessoa não evolui, porque às vezes ela está tão perdida ali que ela precisa de alguém para puxar na mão e falar, o caminho é esse. Então vamos lá, o vendedor preparado, não o vendedor sem preparo. O que o vendedor sem preparo faz? Ele esquece o nome do cliente, não chama o cliente pelo nome, mantém muitas vezes ele a distância, daí ele esquece o nome e fica chamando o senhor, a senhora, sabe? Eu já falei sobre isso aqui. Então, muitas vezes chama só de você, né? E o nome é essencial, né? Ele gera uma conexão, é familiar, o cliente soa como familiar. Não mantém contato visual, né? Vai fazer um aperto de mão, né? No primeiro contato, na primeira reunião, ou na segunda, aquele aperto de mão bem, sabe? Eu falo xoxo, né? Ou muita força. Não, mostre firmeza, mostre que você está entusiasmado, né? Não ansioso com tanta força. E também não desleixado sem força alguma. O vendedor não preparado, ele faz brincadeiras, sem ter que fazer, tentando fazer um quebra-gelo, ele faz brincadeiras desnecessárias, faz quebra-gelos desnecessários, né? Muitas vezes está um casal, está conversando com um casal, ele, se é homem, ele brinca um pouco com a mulher, não é legal, sabe? É mais legal ele manter contato com o homem, não deixar a mulher isolada, mas manter contato com o homem. Então, são várias percepções, né? Eu falei esse exemplo, mas tem vários outros. Muitas vezes querer adivinhar se a pessoa, se você foi até uma pessoa ou uma empresa, se a religião, falar sobre religião, falar sobre política, muitas vezes é desnecessário, principalmente, né? Nunca foi legal falar sobre futebol, né? Então são situações que às vezes podem atrapalhar a nossa venda. E algumas brincadeiras ele acha que está fazendo, né? O quebra-gelo legal, está sendo legal e está sendo, ele não está percebendo que ele está cometendo uma gafe. Não entende o produto, não conhece do produto, não conhece do serviço, conhece o básico, sabe? Não sabe os diferenciais, não sabe por que o cliente deve comprar aquele produto, não sabe fazer as perguntas corretas para o cliente. Que pergunta que eu tenho que fazer para o meu cliente? Para entender, entregar de forma melhor o produto para ele, o serviço dele, mostrar para ele por que o meu produto é importante para ele. Então, que perguntas eu tenho que fazer? O que motiva, para entender o que motiva aquele cliente a comprar, para conhecer um pouco do cliente. Não consegue entender, feito isso, ele não consegue entender o que o cliente, mesmo às vezes perguntando algumas perguntas até certas,
Ele não consegue entender a resposta para fazer um bom despertar e não consegue fazer um bom despertar o interesse de compra, a necessidade de compra desse cliente. Não sabe fazer uma demonstração do seu produto, do seu serviço, sabe? Faz meio matada, só fala de característica, fala o básico, sabe? Resultado, não vai vender para a maioria das pessoas. É isso. Não vai conseguir vender para a maioria das pessoas. E o que o vendedor preparado faz? É justamente o contrário disso. Ele não esquece o nome do cliente, chama o cliente pelo nome, mantém o contato visual com o cliente, se mantém conectado ali com o cliente o tempo todo. Eu costumo dizer que se mantém na cena, está concentrado no seu cliente, sabe fazer um bom rapport, um bom quebra-gelo, sabe se espelhar com o cliente, sabe se conectar com o cliente, entende muito do seu produto, entende muito do seu serviço, né? Entende bastante, sabe aonde vai despertar o interesse naquele cliente, sabe os diferenciais dele perante a concorrente, sabe fazer as perguntas corretas, o momento correto de fazer as perguntas, consegue entender o que o cliente precisa para despertar, para fazer uma demonstração do seu produto, né, diante do que ele precisa, para despertar o interesse no seu cliente, sabe fazer uma grande demonstração, porque ele conhece, né, ele estuda, ele é estudioso, ele é profissional, ele está o tempo todo se profissionalizando em aprendizado. Resultado disso, venda, aumento de vendas. É isso. E agora eu quero falar como realizar uma boa conexão com o seu cliente, quais os passos que eu devo seguir. Então eu vou falar aqui 8 dicas que são importantíssimas. A primeira, dizem que a aparência, né, nos ajuda. Né? Não importa se você é bonito ou se é feio, você tem que estar com roupa limpa, unhas bem feitas, cabelo bem feito, com bom perfume, não precisa ser nada em excesso, né? Eu costumo dizer, muitas vezes, menos é mais, tudo na média ali, né? A primeira é uma primeira impressão, primeiro impacto que o cliente, se usa a barba bem feita, sabe? Mulheres com cabelos, e homens também, cabelos bem cortados, sabe? O cliente olha, né, aquele primeiro contato visual, fala, puxa, que pessoa, né? A visão dele já manda uma informação agradável para o cérebro, e você já se torna mais agradável. E diante de tudo isso vem a segunda situação, você sorri, ele percebe você uma pessoa simpática, por mais que às vezes a pessoa está num mau dia, um sorriso quebra muitas vezes o gelo. Você sorri, não dá gargalhada, sorria, cumprimente o cliente sorrindo, né? Treine isso no espelho, como se vai ser um sorriso amarelo, um sorriso, sabe o que é um sorriso amarelo? É um sorriso, aquele sorriso sem graça. Então treine sorrir, ser simpático com o seu cliente. Quem resiste a um bom sorriso, né? Não é o que dizem? Terceiro ponto, aperte a mão do cliente e pergunte o nome do cliente. E depois fale o seu nome, entendeu? O cliente chegou, você sorriu, bom aperto firme de mão, olhe contato visual com o seu cliente e pergunte o nome do cliente. E depois fale o seu nome. Então, é o que eu disse, um aperto, é o que eu sempre digo, um aperto muito forte demonstra ansiedade, um aperto muito fraco demonstra desleixo, preguiça. Então, mostre-se concentrado, demonstre isso para o seu cliente. É o que eu chamo de um rapport visual até esse momento. Chame o cliente pelo nome. A maioria das pessoas, elas são familiarizadas com o seu nome. Então, isso conecta você com o seu cliente. Isso demonstra também interesse. Quando ele te falou o nome, e você repete todas as vezes o nome dele, ele percebe, não, ele prestou atenção, cara, ele está me chamando pelo nome. Ou muitas vezes ele não quer ser chamado pelo nome, ele quer ser chamado por um apelido. Às vezes ele não gosta do nome dele, ser chamado, ou ele prefere ser chamado por uma abreviação do seu nome. Por exemplo, Benedito, ele quer ser chamado de Benê. Beatriz quer ser chamada de Bia, né? Fala, Beatriz, mas pode me chamar de Bia, então chame de Bia. João Paulo, não, mas eu prefiro ser chamado de João. Então respeite também essa opinião do seu cliente. Mantenha contato visual com o cliente. Imagine você falando com alguém e você não olhando para essa pessoa, olhando para um lado, olhando para cima, muitas vezes não olha. Imagine eu conversando com você agora, que agora eu olhando para o lado.
Fala, puxa, esse cara não vai olhar aqui para a câmera para eu ver o que ele está falando, sabe? Isso é conexão, você está se conectando, né? E com isso você também está atento na cena, tá na cena que eu digo, está atento no seu cliente, ele está atento, né? Isso demonstra que você está interessado no que ele está falando, você está percebendo, né? Faça rapport com o seu cliente, espelhe com o seu cliente. Quando eu falo, ó, até agora, isso aqui foi rapport, conexão, mas tem um rapport também, que é o rapport corporal. Você tenta imitar o cliente, se ele senta, você senta, se ele cruza os braços, você de repente faz assim, sabe? Se ele põe a mão no queixo, você põe a mão aqui, sabe? Lógico, sutilmente, né? Quando eu falo imitar, é sutilmente, tentando espelhar o cliente. Isso é um rapport visual, isso conecta com o cliente, isso aproxima você do seu cliente. Sexta dica esteja 100% focado nele, sabe? Isso é muito importante, porque se você está focado no que ele fala, nos gestos que ele faz, como ele se comporta, nas expressões dele, fica mais fácil entender esse cliente, você fazer a leitura desse cliente, ele te dá dicas de se quer fechar agora, de se não quer fechar, de se ele quer pensar, como você já começa a pensar, criar todo um contexto dentro da sua mente, de como vai contornar, sabe? E de como vai se conectar com o seu cliente, de como vai entender o que ele precisa. E principalmente, quando você mantém-se focado ali, você permite você se desfocar, você não desfoca do cliente. Ele percebe isso, ele percebe que você está atento, que você está preocupado com o que ele está falando, sabe? O sétimo fator seja cortês e educado, já falei sobre isso aqui, né? O que eu digo, muitas vezes o cliente vem, ele chega meio descolado, você também tenta ser menos informal, mas talvez não tão descolado igual ele. Se ele começa a falar, às vezes fala uma gíria, um palavrão, você vai tentar espelhar isso. É meio complicado, talvez, no nível dele, mas você pode ficar um pouco mais solto, menos informal. Ele tá te dando essa liberdade, mas é aquela história, é uma linha tênue, não tanta liberdade. Então seja mais solto, mais leve, mais suave com esse cliente. E isso também deixa ele mais à vontade, né? Se o cara quer ser muito formal, seja mais formal com ele, sabe? Então, atenda às necessidades do seu cliente, de como ele gosta de ser atendido. Eu costumo dizer, seja um camaleão para atender o seu cliente. E quem não gosta de ser tratado com educação, com respeito, do jeito que você, né? Eu gosto de ser atender as pessoas como eu gostaria de ser atendido. Então a gente tem que se pôr no lugar da pessoa. Outra questão aqui, faça perguntas quando você estiver fazendo quebra-gelo, perguntas neutras, né? Não fale muito, não faça pergunta em quem que você quer votar, sabe? Sobre política, sobre religião, é complicado. Ou muitas vezes chega você vai atender um casal, a mulher é a mais velha, ele pergunta se é mãe, sabe? Não dê essas mancadas, sabe? Ou vice-versa. Então faça perguntas neutras, né? Por exemplo, que criança linda, é sua filha? Pergunta, às vezes não tenta adivinhar, né? Porque é complicado, né? Você trata como filha dele, é legal, ele vai achar legal, às vezes é tio, mas pergunta. Então faça a pergunta correta, né? Não tente adivinhar muitas vezes. Então vamos lá para nona dica. Então vai ser a nona e a 10ª, são 10 dicas ao todo. Eu falei no início aqui, 8 dicas, são 10 dicas. Faça as perguntas corretas para o seu cliente. Perguntas que ajudem você a entender o seu cliente, o que o seu cliente quer, por que ele quer. Perguntas que te ajudam a conhecer o seu cliente. Eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, que falam sobre isso. Quais as perguntas a serem feitas para o cliente. Se quiser, se você estiver me vendo pelo YouTube, por uma dessas redes, procura aí que você vai encontrar esses vídeos. Então faça perguntas que te ajudem a entender e como despertar a necessidade, o interesse desse cliente comprar, fazer negócio com você, ok? Faça as perguntas corretas. E por último, faça uma demonstração envolvente do seu produto, do seu serviço. Demonstração é com entusiasmo, o cliente tem que perceber que o sangue está correndo em suas veias, que você gosta do que você faz,
Isso é uma demonstração envolvente. E também tem técnica para fazer uma demonstração. Você tem que falar para o cliente sobre benefício. Muitas vezes você pode falar a característica seguido do benefício, porque o cliente vai comprar o benefício do produto, ele não vai comprar a característica. O cliente não compra o banco em couro só porque é couro, porque é uma questão de um couro, ou ele não compra uma roda de aro 19, aro 20, só porque é grande. Ele tem que entender porque é grande, porque dá estabilidade, sabe? São vários fatores. Qualquer produto. Não compra um refrigerador só porque é branco. Por que é branco? Muitas vezes interessante explicar para o cliente por que é branco, por que é marrom, sabe? Por que se fala linha branca? Estou falando de qualquer segmento, né? Ou você que vende tintas, por que você tem que comprar a minha tinta? Qual que é o diferencial? Qual que é o benefício extra que vai trazer? O cara compra seguro, por que eu tenho que comprar um seguro de vida? Por que eu tenho que comprar esse investimento? Sabe? Por que eu vou comprar este imóvel? Porque você tem tantos por aí, o que vai me agradar nele? Então eu tenho que entender isso, ser direto, né? E quando eu entendo o cliente, eu sei como demonstrar, falar dos benefícios, enfatizar os benefícios que mais vai encantar o cliente. Ok? Então é isso. Espero que te ajude aí essas informações e que você se conecte cada vez, né? Se conecte cada vez mais com o seu cliente e aumente as suas vendas aí. Um abraço e ótimas vendas.